Audu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Peço primeiramente desculpas por não estar fazendo muitos vídeos para vocês. Eu estou numa fase final do meu projeto de especialização pela faculdade e é justamente por esse motivo que eu não estou conseguindo trabalhar no meu canal no YouTube. Eu acabo trabalhando mais nos meus blogs, fazendo tradução. Para quem quiser visitar, é só lembrar aí, é o blog estudoslâmicos.blogspot.com. Quem quiser visitar, é só entrar lá. Mas eu estou fazendo esse vídeo agora, justamente pelo título aí, que como vocês podem ver, que nós acabamos de ter a eleição no Brasil, acabou de se apontar um candidato da direita como sendo vencedor. Exatamente neste momento, como vocês podem ver, está eleito aí o candidato aí nesse exato momento da Jair Bolsonaro pela direita, pela direita, que, né, vocês podem ver aqui, estou acompanhando também na minha casa, né, a televisão está aqui, acompanhando o resultado das eleições. Então, o que nós podemos fazer agora? O que vai acontecer a partir de agora? É lógico que responder essa questão, ela é uma incógnita, né? Nós não sabemos exatamente o que pode acontecer. Porém, nós já sabemos que governos de direita, ele não é um fenômeno exatamente do Brasil, apenas do Brasil. Praticamente todos os países ocidentais estão vendo nos últimos mais ou menos aí 8, 10 anos um crescimento dos governos de direita. Não apenas, né, não começou com o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, outros governos de direita já haviam crescido anteriormente, principalmente na Austrália, na França, na Polônia, em alguns países da Europa, em outros países da Europa. Governos de direita eles tendem a se instalar. Aqui na América Latina, a gente pode lembrar mais precisamente, principalmente do governo da Argentina, né, que foi instalado aí há cerca de mais ou menos 2 anos, que é também um governo de direita, mas o do Brasil ele tende a ser um pouco mais complicado, justamente pelo número de eleições de governos que nós tivemos, de governadores, de senadores, de deputados, contando os 3 poderes, das pessoas que são desta chamada direita. Por que eu estou dizendo aqui que é ruim para nós a questão da direita ter chegado ao poder? Pois bem, a direita ela sempre representou algo de muito ruim para os muçulmanos. Você pode ver que aonde há perseguição drástica, clara aos muçulmanos, nos últimos, digamos assim, nos últimos 30 anos, que são necessariamente os anos da chamada Nova Ordem Mundial. Lembre-se, Nova Ordem Mundial aqui não é essas teorias da conspiração e etc. É simplesmente o mundo a partir aí do final da Guerra Fria, do final do mundo bipolar para a modernidade, para os dias de hoje. Esse final nesses últimos 30 anos, praticamente somente onde teve governos de direita, que houve certas perseguições aos muçulmanos. Então isso faz com que nós, muçulmanos, e não apenas muçulmanos, né, várias outras religiões se veem ameaçadas por esses governos de extrema-direita que também são extremamente cristãos, extremamente apegados aos sionistas e a outros tipos de coisas ruins para o lado dos muçulmanos. Isso acaba sendo ruim, então, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para a nossa né? Então todos eles acabam por perseguir a nação islâmica, a islâmica. Porém, todavia, entretanto, eu gosto sempre de lembrar, essa não é a primeira vez, e provavelmente não será a última, que os muçulmanos eles podem ficar numa situação ruim no Brasil pelos próximos 4 anos, mas, porém, todavia, entretanto, nós sempre devemos nos confiar nossas vontades, nossos corações, os nossos corpos a Deus. É Ele que nos orienta, é Ele que nos dá a nossa guia, é Ele no qual nós elevamos as mãos aos céus todos os dias para poder pedir a sua ajuda, o seu socorro,
que nós podamos fazer a sua vontade para que ele nos guie pela senda correta, pela sua senda, que é a senda divina. Então, diante de tudo isso, o que eu posso dizer é que nós não devemos temer nunca a governos humanos. Podemos lembrar da época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele enfrentou os Quraishitas enquanto eles os dominavam, enquanto eles jogavam fezes em suas costas, enquanto eles os batiam, enquanto eles os torturavam e etc. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, e os seus sahabas, alaihi salam, todos eles estavam duros na sua fé, seguindo a sua fé, e não deixavam que aquilo caísse, e eles não se deixavam cair, e eles continuavam duros. Eles continuavam lutando até que, no final aí do século VII, reconquistaram Meca e expandiram o Império Islâmico, a fé islâmica, para quase um quarto do mundo daquela época. E logo depois, aí no século XIII, tivemos outra grande provação muito maior, que durou muito mais tempo, que foi as invasões mongóis ao Oriente, onde haviam muitos muçulmanos, e eles arrasaram com praticamente todo o califado abássida, submetendo os muçulmanos às mais grandes humilhações. Então isso não é algo novo, isso não é algo de agora. Então podemos ficar numa situação muito ruim no Brasil. As minhas preocupações são as mais sérias possíveis para esse momento, mas digo que devemos ficar e devemos lutar. Lembramos do que Allah promete a nós no Alcorão Sagrado. Ele diz na Sura Al-Nasr, né, que é uma das últimas suras do Alcorão, que significa necessariamente o socorro ou a vitória, necessariamente. E aí, em árabe, ele diz: Iza ja'a nasrullahi wal fath. Quando te chegar o socorro de Allah e o triunfo, né? Ou seja, devemos esperar o socorro de Deus, né? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Quando chegar-vos o socorro de Allah e a vitória, e vires entrar a gente em massa na religião de Allah, como está acontecendo nos dias de hoje, praticamente muitas pessoas estão entrando na religião islâmica, seja no Brasil, seja na Europa, seja na África, seja na América. Donald Trump não acabou com os muçulmanos na América, continuam lá mais de 100 mesquitas ativas nos Estados Unidos. O governo da Argentina não acabou com os muçulmanos da Argentina. O governo do Mianmar não acabou com os muçulmanos do Mianmar. Os Rohingya continuam no Mianmar. Os governos de direito eles não destroem, porque o nosso socorro está em Allah. Nossa vitória está em Allah. Os nossos sentimentos, as nossas conquistas estão em Allah. Celebra então os louvores de teu Senhor e implora o seu perdão, porque ele é remissório. Sadaqallahu alil azim. Deus assim diz a verdade. Essas são as palavras do Alcorão Sagrado, as palavras de Deus para nós. Nós devemos dar ouvido, devemos sempre pedir o nosso socorro a Allah, e ele nos protegerá de todas as coisas ruins que possam acontecer. E mesmo que possamos um dia cair, perecer na causa de Allah, na sua luta, na sua vontade de seguir, na sua vitória, se cairmos, se perecermos ainda em Allah, se perecermos na religião de Deus, nós seremos shahid e entraremos direto no paraíso, porque assim diz o Senhor, vosso Deus, nosso Allah. Então não teimamos os governos humanos, porque o nosso socorro, a nossa proteção está em Allah. Então continuem em luta, continuem firmes na fé, continuem firmes na religião de Deus, na religião do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e vamos continuar a nossa luta pelos próximos 4 anos,
Vamos continuar fazendo da'wah, continuar lutando, continuar pedindo nosso socorro a Allah, e Ele certamente proverá a nós. Muito obrigado. Eu espero o mais breve possível estar voltando a fazer os vídeos aqui no YouTube, pedindo sempre desculpas. Então, muito obrigado. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh para todos vocês, meus amados irmãos e irmãs no Islã.